A pergunta que não quer calar no coração do torcedor são paulino é só uma: Lucas Moura vai ser titular ou não nesse jogo decisivo da Libertadores? A tensão é grande, a expectativa é ainda maior. E, olha, se depender da voz da arquibancada, não tem discussão, tem que jogar. Tem que começar. Tem que estar em campo desde o primeiro minuto. Porque é jogo grande. É mata-mata. É Libertadores. E a gente precisa dos nossos melhores. O técnico Hernan Crespo, porém, resolveu adotar o suspense. Não abre o jogo, não confirma nada, fica naquele discurso de vamos avaliar, vamos decidir mais perto da hora. Mas a verdade é que isso deixa a torcida agoniada. Porque a gente quer saber. A gente quer se preparar. A gente quer ver o nome do Lucas ali na escalação e respirar aliviado. Lucas Moura é o cara desse elenco. É o jogador decisivo. É o nome que impõe respeito. O adversário olha e já muda o jeito de jogar. Já fica mais recuado. Já pensa duas vezes antes de subir. Porque sabe que, se vacilar, ele resolve. Ele desequilibra. Ele parte para cima. Ele define. E é por isso que a dúvida machuca tanto. Porque não faz sentido deixar um jogador desse nível fora de um confronto importante. Ele pode não estar 100%. Pode. Mas quem está 100% nessa altura do campeonato? Libertadores é raça, é entrega, é superação. E nisso o Lucas é mestre. Desde que voltou, ele mostrou a diferença que faz. Em campo, ele puxa a marcação, abre espaço, chama a responsabilidade. Fora dele, é liderança pura. É voz no vestiário. É exemplo para os mais jovens. E isso, no mata-mata, conta demais. Porque não é só bola no pé. É postura. É mentalidade vencedora. A experiência do Lucas em torneios internacionais também não pode ser ignorada. Ele já viveu tudo o que é tipo de situação. Já jogou Champions League, já enfrentou o gigante europeu. Libertadores, para ele, não é novidade. E, num time cheio de garotos, essa vivência faz falta. Mas o Crespo insiste em deixar no ar. Talvez por estratégia. Talvez para confundir o rival. Talvez porque ele mesmo ainda não decidiu. Mas, sinceramente, tem hora que o mistério atrapalha mais do que ajuda. A torcida precisa de segurança. Precisa saber que vai ter um líder em campo. O Lucas não é só um jogador. É um símbolo. É a esperança de ver o São Paulo voltar ao topo. É a lembrança dos bons tempos, quando a gente impunha respeito em qualquer lugar do continente. Ele carrega essa história. E está tentando escrever um novo capítulo com essa camisa. A Libertadores é o palco ideal para ele. É onde ele pode mostrar tudo o que sabe. E mais, é onde ele pode decidir. Porque jogador grande aparece em jogo grande. E ele é grande. Ele é gigante. A camisa 7 fica até mais bonita quando é ele quem veste. A torcida já mostrou que tá com ele. Canta o nome, apoia, vibra com cada toque na bola. E ele sente isso. Ele retribui. Ele corre mais. Ele se entrega mais. Porque sabe que tem uma nação por trás. E, nessa hora, isso pesa. Isso empurra. Isso decide. Deixar ele no banco seria uma temeridade. Seria dar ao adversário um alívio desnecessário. Porque eles sabem o que ele pode fazer. E, se ele começa no banco, o outro time cresce. Se sente mais à vontade. E, numa Libertadores, qualquer brecha é fatal. Lucas pode não estar no auge físico, mas está no auge emocional. Tá com fome. Tá com sede de título. Tá com sangue nos olhos. E é isso que a gente precisa. Porque futebol não se joga só com as pernas. Se joga com a alma. Com o coração. E isso ele tem de sobra. A dúvida sobre a titularidade dele virou o grande tema da semana. Todo mundo comenta. Todo mundo opina. Porque é impossível ignorar. Não se trata de capricho de torcedor. Se trata de entender o que ele representa. O quanto ele pode contribuir. Se fosse um jogo qualquer, talvez a cautela até fizesse sentido. Mas não é. É Libertadores. É tudo ou nada. É a hora de separar quem quer fazer história de quem vai só cumprir tabela. E o Lucas quer fazer história. Ele voltou por isso. Por esse tipo de jogo. Por esse tipo de momento. Crespo conhece o elenco. Sabe das opções. Mas também sabe que jogadores como Lucas são raros. São peças que não podem ficar de fora. Ainda mais quando tudo está em jogo. Quando o erro não pode acontecer.
Quando cada detalhe faz diferença. É claro que a decisão final é do técnico. Mas a voz da torcida tem que ecoar. Tem que chegar no vestiário. Tem que mostrar que o São Paulo é gigante. E que gigante joga com os melhores. Com os mais preparados. Com os mais decisivos. Lucas Moura é isso tudo. E mais. É raça, é técnica, é história. É o presente e o futuro do time. E, por isso, não pode ficar de fora. Nem por estratégia. Nem por precaução. Nem por nada. Se tem 1% de condição, ele tem que estar em campo. Já cansamos de ver jogos sendo decididos por detalhes. E, às vezes, esse detalhe é uma jogada do Lucas. Um chute de fora. Um drible. Um passe improvável. Coisas que só ele faz. E que podem mudar o rumo de um jogo. De um campeonato. De uma temporada. A torcida quer Lucas. A torcida pede Lucas. E, sinceramente, a torcida merece Lucas. Porque sofreu demais. Porque aguentou demais. E agora, que temos um jogador desse nível, queremos ver ele em campo. Queremos ver ele fazendo história. Ninguém aqui tá pedindo milagre. A gente sabe que futebol é coletivo. Que depende de todos. Mas também sabe que alguns jogadores têm algo a mais. Uma luz. Um brilho. Um instinto diferente. E o Lucas tem tudo isso. Por isso, ele tem que jogar. Se Crespo quiser segurar, que segure depois. Que poupe em jogo menor. Que administre em outra ocasião. Mas não agora. Não na Libertadores. Não quando o sonho tá ali, na nossa frente. Quando só falta um empurrão. Um gol. Uma jogada. Lucas é esse empurrão. É essa jogada. É essa esperança viva. E não faz sentido abrir mão disso. Seria, no mínimo, incoerente. Seria injusto com ele. Com a torcida. Com o próprio elenco, que confia nele. E, se tem uma coisa que esse time precisa, é de confiança. De firmeza. De liderança. De alguém que olhe no olho do adversário e diga, aqui é São Paulo. E o Lucas tem essa postura. Essa coragem. Essa alma de gigante. Não dá para ficar em cima do muro. É hora de decisão. E, em hora de decisão, você coloca seus melhores. Seus mais confiáveis. Seus mais talentosos. E o Lucas tá nesse grupo. Tá no topo dessa lista. A ansiedade vai só aumentar até a escalação oficial sair. E, até lá, o torcedor vai sonhar. Vai torcer. Vai pedir. Porque sabe que, com ele, o time é outro. Mais forte. Mais confiante. Mais perigoso. A gente já viu muitos jogos da Libertadores escaparem por falta de ousadia. Por medo. Por precaução exagerada. Não pode ser assim de novo. Não com esse elenco. Não com esse momento. Não com essa oportunidade. Lucas precisa jogar. Não só por ele. Mas pelo São Paulo. Pelo que representamos. Pelo que queremos voltar a ser. E, principalmente, pelo que merecemos depois de tanto tempo esperando. Se for para cair, que seja com dignidade. Com força máxima. Com os melhores em campo. Mas, se for para vencer, e é isso que a gente acredita, que seja com o Lucas brilhando. Como sempre fez. Como sempre faz. O São Paulo é maior que qualquer um. Mas, em momentos como esse, precisa de gente grande junto. De jogadores que não tremem. Que não recuam. Que chamam a responsabilidade. E isso, o Lucas faz como poucos. Então, Crespo, escuta a arquibancada. Escuta a voz do povo. Escala o Lucas. Deixa ele fazer o que sabe. Deixa ele decidir. Porque, no fim das contas, é isso que vai fazer a diferença. E a gente quer gritar esse gol com toda a força do mundo. Vamos pra cima. Com coragem. Com alma. Com Lucas Moura em campo. Porque esse é o São Paulo que a gente acredita. Que a gente ama. Que a gente nunca deixou de apoiar. E que agora tem tudo para voltar ao topo da América. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Nada preparou o torcedor são paulino para o que viria a ser um dos dias mais marcantes da década. Em pleno mês de agosto, em meio a uma temporada em que o time sob comando de Hernan Crespo começava a reencontrar sua identidade, veio a bomba. Patrick Lanza foi vendido ao Manchester City por 100 milhões de reais. Isso mesmo.
O garoto revelado em Cotia, símbolo da nova geração tricolor, agora vestirá azul celeste na Inglaterra. A notícia caiu como uma bomba no Morumbi e deixou a torcida dividida entre o orgulho e a tristeza. A venda do lateral esquerdo, ainda jovem, mas já com uma maturidade técnica digna de craque veterano, pegou a todos de surpresa. Mesmo com rumores aqui e ali, ninguém imaginava que o negócio seria fechado tão rápido e por um valor tão alto. A diretoria do São Paulo, que vinha resistindo às investidas de clubes europeus, finalmente cedeu à proposta milionária do City, clube que vem varrendo talentos do mundo inteiro com sua força financeira avassaladora. Patrick não era só mais um da base. Ele representava um novo fôlego para um São Paulo que vinha há anos tentando retomar seu protagonismo no cenário nacional e internacional. Com apenas 21 anos, já era titular incontestável e um dos jogadores mais regulares do elenco. Crespo apostava nele como uma peça-chave para os projetos de 2025 e além. Mas o futebol, como todos sabem, tem suas próprias regras, muitas vezes ditadas pelo peso dos euros e dos milhões. A torcida, claro, reagiu com emoção. Redes sociais foram inundadas de homenagens, críticas e, principalmente, desabafos. Muitos apontaram para a contradição entre o discurso de reconstrução e a venda de uma das maiores promessas. Outros compreenderam a dimensão da proposta e viram nela uma prova do valor que Patrick construiu vestindo o manto tricolor. O São Paulo, mesmo com a venda, sabe que perde mais do que um lateral. Perde um símbolo. Um menino que chegou à Barra Funda ainda franzino, calado, tímido, e que em pouco tempo conquistou técnicos, jogadores e torcedores com sua dedicação e talento. Desde os tempos de base, Patrick chamava atenção por sua força física, precisão nos cruzamentos e, acima de tudo, por sua leitura tática refinada. Crespo, inclusive, sempre deixou claro seu apreço pelo atleta. Em diversas entrevistas, o treinador argentino destacou a inteligência tática de Patrick e como ele facilitava a construção ofensiva pela esquerda. É um jogador moderno, que marca como zagueiro e ataca como ponta, disse o técnico, após uma vitória no Brasileirão. A sua saída, agora, deixa um vazio difícil de preencher. A diretoria agiu rápido para tentar controlar a narrativa. Em coletiva, foi ressaltado que o valor da venda será usado para reequilibrar as finanças e também investir em reforços pontuais. Mas não há reforço que cure de imediato a dor da despedida de um talento da casa. O torcedor são paulino, calejado, já viu isso antes, mas nunca se acostuma. O Manchester City, por sua vez, celebra a chegada de mais um talento promissor. Os ingleses sabem o que estão comprando. Patrick não é aposta, é realidade. Um jogador com DNA de vencedor, formado num dos centros de formação mais respeitados do país. Ele chega à Europa com a bagagem de um atleta pronto para brigar por posição num dos elencos mais estrelados do mundo. A decisão do jogador também gerou debate. Muitos entenderam como um passo natural na carreira de um jovem que sonha alto. Outros lamentaram que ele não tenha permanecido por mais tempo, talvez para disputar uma Libertadores como protagonista ou até levantar mais um título com o tricolor antes de partir. Mas o chamado da Premier League é forte demais. E o projeto esportivo do City, aliado a um contrato milionário, pesaram na balança. Internamente, a saída também mexeu com o elenco. Companheiros como Beraldo, Alisson e Lucas Moura fizeram postagens emocionadas se despedindo de Patrick, que deixou claro que não queria sair em silêncio. Em carta aberta, agradeceu à torcida, ao clube e a Crespo, a quem chamou de pai esportivo. As palavras tocaram o coração da torcida, mesmo que o sentimento de perda ainda estivesse latente. A base de Cotia, mais uma vez, mostra sua força. E também sua fragilidade diante do mercado europeu. São Paulo tem formado grandes talentos, mas segurá-los é cada vez mais difícil. O dilema é antigo: manter um elenco forte ou garantir a sobrevivência financeira. No caso de Patrick, a escolha foi pelo segundo caminho, por mais que doa. Hernan Crespo agora terá que reinventar sua defesa. A lateral esquerda, que parecia resolvida por anos, volta a ser uma incógnita. Nomes como Wellington voltam ao radar, assim como possíveis reforços que já começaram a ser especulados. Mas substituir Patrick não será tarefa simples. Seu estilo único, sua força física, sua entrega e, principalmente, sua identificação com o clube, não se encontram à venda por aí. A torcida, mesmo abalada, entende. Talvez não aceite plenamente, mas entende. Afinal, o futebol moderno é assim, competitivo, veloz, comercial. E Patrick, com seu talento, não passaria despercebido por muito tempo. Só resta torcer para que brilhe na Europa e que sua passagem por lá seja digna de tudo o que construiu com o escudo do São Paulo no peito.
Os bastidores da negociação foram intensos. O City já monitorava o jogador há mais de um ano. Enviaram olheiros, conversaram com representantes, estudaram cada jogo. A proposta veio certeira, 100 milhões de reais à vista, mais bônus por desempenho futuro. A diretoria tricolor, após muitas conversas internas, cedeu. A multa era ainda maior, mas houve acordo entre as partes. Com isso, Patrick entra para a lista das maiores vendas da história do clube. Supera, em valores nominais, nomes como Antony e Éder Militão. Uma marca que reforça a excelência da base são paulina, mas que também revela como o clube ainda depende de grandes vendas para equilibrar as contas. A torcida se pergunta: quem será o próximo? Beraldo? Rodriguinho? A cada talento que surge, já se imagina o destino europeu. É uma bênção e uma maldição. Crespo sabe disso. Por isso, tem pedido repetidamente à diretoria um planejamento mais sustentável, que permita reter peças importantes por mais tempo. Mas enquanto isso não acontece, a realidade é essa: celebrar cada jogo, cada revelação, cada drible, como se fosse o último. Porque, muitas vezes, é mesmo. A camisa tricolor está sempre em vitrine. E os olhos da Europa não dormem. Patrick é apenas o mais novo capítulo dessa longa novela que todo São Paulino conhece de cor. O futuro de Patrick agora está nas mãos de Guardiola. E que desafio ele terá? Adaptar-se ao futebol inglês, à intensidade da Premier League, à concorrência feroz. Mas se tem alguém que pode dar conta, é ele. Porque o que vimos aqui, no Morumbi, foi só o começo. E que orgulho dizer, ele é cria nossa. Enquanto isso, no CT da Barra Funda, a vida segue. Hernan Crespo já reuniu o elenco, já traçou estratégias, já chamou os garotos da base para treinar. Porque o São Paulo é maior que qualquer jogador. Porque a camisa pesa. E porque, apesar de tudo, o sonho continua. E quem sabe, num futuro não tão distante, Patrick volte. Maduro, experiente, vitorioso. Como tantos que saíram e retornaram para fazer história. Por ora, desejamos sorte. Mas a saudade, essa já começou. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.